Meus irmãos, nós vamos continuar então a nossa adoração a Deus nesse momento, por meio da escola dominical, e hoje a gente vai ver aqui um tema muito interessante. Deixa eu colocar aqui para os irmãos. Espera aí. Vamos começar de novo. Melhorou? Aí. Deixa eu ver aqui. Hã? Quer apagar aqui do final? Ah lá. Pode apagar essa aqui. Isso, a outra. Aí. Melhorou? Melhorou? Então vamos lá. O tema dessa nossa aula, temor de Deus e prática da justiça. E a gente vai analisar o comportamento do rei Salomão, logo ali no início do seu ministério, né? Diante de tantos desafios, o que ele pediu para Deus? Como que ele se comportou diante de Deus, tendo que lidar com um povo tão grande? Veja, Davi havia conquistado muitas terras, e agora está nas mãos dele, construir o templo, lidar com esse povo, administrar esse povo. Como é que ele administraria? Primeiro, a sua própria vida diante de Deus, depois, o seu entorno, como rei daquela grande nação. E a gente vai ter muitas lições importantes aqui. Então olha lá, qual que é o objetivo geral dessa aula? Nossas escolhas têm efeitos para nós, para o povo de Deus e para Deus. Como cristãos, a gente está sempre tendo esse reflexo aqui. Tudo que a gente vivencia como cristão tem efeito na nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor e, claro, espelha o nosso relacionamento com Deus. Os objetivos específicos: conhecer aspectos da sabedoria de Salomão que o conduziram a ser um rei justo e íntegro. Ainda, desejar ser sábio para discernir entre o bem e o mal. Isso é importante. Como é que a gente vai discernir entre o bem e o mal ao nosso redor? Vamos ver como é que Salomão conseguiu. Refletir melhor sobre o que tem pedido em oração. Qual é o teor das nossas orações a Deus? Ser sincero e buscar a sabedoria de Deus para suas decisões diárias por meio da oração. Nos derramar diante de Deus, né? Buscando Ele, pedindo a Ele essa sabedoria, e compreender que em Cristo nós também temos sabedoria para conduzir nossas vidas. Isso é importante. Em Cristo nós temos sabedoria para conduzir as nossas vidas. Então qual é a mensagem central aqui dessa aula? A maior riqueza que um homem pode ter, é ter um coração temente a Deus e estar apto para praticar a justiça. O autor aqui divide essa lição, primeiro, olhando para 1 Reis, capítulo 3, esse momento do rei Salomão. Primeiro, a oferta do Senhor a Salomão, a gente vai ver isso. 1 Reis 3:5. Depois, qual a resposta de Salomão a Deus? 1 Reis 3, de 6 a 9. Depois, o que Deus deu a Salomão? 1 Reis 3, de 11 a 14. E como é que Salomão aplicou aquilo que recebeu de Deus? 1 Reis 3, de 16 a 28. Então vamos lá, vamos primeiro, nossa primeira divisão aí do texto. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 3. Lá no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí primeiro. Primeira Reis, capítulo 3. Vamos fazer uma oração primeiro para iniciar? Senhor, na Tua presença nós te damos graças pela Tua graça, pela Tua presença no meio de nós. Perdoa nossos pecados, Senhor, mais uma vez, clamamos ao Senhor, e que o Senhor nos habilite a compreendermos a Tua palavra agora. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, aquiete o nosso coração, para que possamos, ó Deus, orar a Ti como Salomão orou, para que possamos receber do Senhor o que Salomão recebeu, para que possamos aplicar em nossas vidas aquilo que Tu destes a Salomão em seus dias, e que seja assim para a honra e glória do Teu nome, ó Deus.
no nome de Jesus. Amém. Olha lá, irmãos. Primeiro, vamos ver ali em 1 Reis 3:5. Olha comigo lá. 1 Reis 3:5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Olha só, Salomão foi ao altar construído em Gibeão, uma região, para oferecer holocaustos ao Senhor, sacrifícios ao Senhor. Por que ele foi lá? Porque não havia templo em Jerusalém ainda. Não tinha templo pronto, ele ia construir. O povo ainda sacrificava a Deus em altares lá no alto das colinas, e Gibeão era o lugar mais famoso do sacrifício naqueles dias. Lá em Gibeão estava o tabernáculo e o altar do holocausto. Você vai ver isso em 1 Crônicas 21:29. Era lá naquela colina, em Gibeão, que o povo de Deus ia para oferecer holocaustos ao Senhor naqueles dias, antes da construção do templo em Jerusalém. Foi nesse momento que Deus falou com o seu servo Salomão, e falou em sonho. Veja, irmãos, naqueles dias, sonho era um meio comum de comunicação de Deus com os seus servos. A gente sabe que à luz do Novo Testamento isso acabou. Lá em Hebreus capítulo 1, agora Deus fala por meio de Jesus e do ministério apostólico de Jesus. Jesus veio para trazer a palavra final, a revelação final, a profecia final de Deus para a sua igreja. E depois os apóstolos deram sequência a isso. Com o final do ministério apostólico, nós cremos que a revelação inspirada, direta de Deus para o homem, para conduzir a sua igreja, acabou. Deus agora não fala mais em sonhos para a sua igreja. Deus pode ter uma comunicação muito pessoal e particular com seus filhos? Claro que pode, eu creio. Porque esse Deus, ele é poderoso, ele é maior do que ele revelou aqui. Mas entenda, isso é diferente de dizer que a igreja precisa de novas revelações, inspiradas, da mesma forma que os apóstolos trouxeram para conduzir a sua vida hoje. Não. Nós cremos que a igreja, ela é conduzida por esta revelação, pela palavra de Deus. Agora, se Deus quiser trazer uma experiência pessoal para alguém, Ele pode fazer isso. Agora, o que a pessoa deve fazer diante disso? Guarde para ela. Senhor, obrigado, Deus. Eu senti o Teu Espírito nesse momento tão difícil da minha vida, me consolando de maneira sem par. Deus pode fazer isso, e eu creio que Ele faz ainda hoje, porque o Espírito dEle atua. Vocês entenderam? É preciso que fique claro isso. Agora, palavra inspirada, dita de maneira direta, como diziam, por exemplo, os profetas, assim diz o Senhor, para a vida da sua igreja, não, Deus não revela mais dessa forma hoje, porque a Bíblia está completa, 66 livros, é a revelação que o homem precisa, para seguir a Deus, para cultuar a Deus. Deus já se revelou de maneira plena na pessoa do Filho, de Jesus Cristo. Ele é a revelação e a palavra final de Deus, para a sua igreja. Entenderam isso? Então, mas naqueles dias, Deus falava por sonho, e Ele falou com Salomão, e olha a oferta de Deus a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. Para pensar, se Deus já aparecesse para nós com essa oferta, o que você pediria, hein? Olha só, Deus apareceu para Salomão: pedes o que queres que eu te dê. É difícil escolher, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso coração é um poço de insatisfação, e a gente jamais se contenta, e a nossa tendência seria pedir coisas fúteis, fugazes. Talvez um momento em que você está lutando para ter um carro novo, você ia pedir um carro novo para Deus. Talvez uma casa, veja, uma casa, um carro, uma família boa, um emprego bom, é tudo muito justo, mas não parece muito superficial perto daquela profundidade que Deus pode dar para alguém? As coisas da alma não fazem mais sentido do que as coisas do corpo? Não é algo mais profundo? Jesus disse assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Vamos traduzir para o texto? Que adianta o homem pedir as coisas do mundo, se a alma dele estiver mirrada, longe de Deus, não estiver redimida pela justiça de Cristo, coberta pelo sangue do Senhor? Mas talvez a gente pediria coisas assim. Eu acho que nós não saberíamos o que pedir. Nós pediríamos coisas banais. Isso revela, irmãos, algo triste, que muitas vezes nós não priorizamos o reino de Deus em nossas vidas, as coisas da alma.
que de fato pode nos trazer pleno contentamento, alegria, diante de coisas do mundo que nos frustram, que nos derrubam, que servem de pedra em nosso caminho. Muitas vezes nós priorizamos desejos egoístas e não servir a Deus nesse mundo, não estar presente em Deus, não pedir a plenitude de Deus, não buscar a santidade de Deus em nós. Percebe como são coisas mais importantes e fundamentais para nós nessa vida? É por isso que o texto de João 14:3, ele tem sido tão mal interpretado dentro de igrejas. Olha o que Jesus diz em João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus está dizendo para a sua igreja, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, por que esse texto é muito mal interpretado? Porque a palavra de Deus tem sido usada para satisfazer desejos egoístas do coração humano. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que Deus vai atender às orações do seu povo na medida em que elas refletem a vontade dele. E a vontade de Jesus era satisfazer a vontade do seu Pai que o havia enviado. E a vontade do seu Pai era o alimento para a vida de Jesus. Era o que lhe dava força, vida, para caminhar rumo à cruz. Então, quando oramos no nome de Jesus, veja, orar no nome de Jesus é orar como seu representante. É como se Jesus estivesse orando ao Pai. E sendo assim, como Jesus tinha por alimento fazer a vontade do Pai, tudo que Jesus pedia ao Pai tinha por interesse primário os interesses do reino do Pai. Até na hora mais sombria da sua vida, lá no Getsêmani, olha o que ele pediu: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Lucas 22:42. Jesus está pedindo para que os interesses do reino se cumpram, para que o interesse do Pai na redenção do seu povo pela cruz de Cristo seja feito, e não a vontade humana dele, porque ele também era humano, ele tinha um espírito humano ali, e ele está dizendo: não, eu não quero essa minha vontade, eu quero a vontade do meu Pai. Percebe? É isso. Orar em nome de Jesus é orar segundo a vontade de Jesus, para atender aos interesses de Jesus, que são os interesses do Pai de Jesus, do Deus, de Yahvé, do Deus eterno e todo-poderoso. Que coisa importante isso, né? As pessoas pegam esse texto de João 14:13 e dizem: não, pede em nome de Jesus que Deus vai te dar. Não, depende. Deus vai te dar se você estiver orando segundo a vontade de Jesus, porque é isso que significa orar no nome dele. Entenderam isso? Não é maravilhoso isso? Quando a gente entende isso, a gente é melhorado na oração. A gente presta mais atenção no conteúdo da nossa oração. Eu tenho pedido o que a Deus? Tiago, lá na carta dele, ele diz assim: ó, vocês pedem muita coisa e não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem para esbanjar nos vossos interesses. Vocês não estão pedindo segundo a vontade de Deus. Percebe a importância de conhecer a palavra? Por quê? Porque ela revela a vontade de Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, melhor vai ficar a tua oração. Está aí uma aplicação boa. Porque a tua oração vai estar cheia do quê? Da palavra que revela a vontade de Deus. Não tem como orar a Deus só com boa intenção, meus irmãos. A gente vê às vezes orações muito bonitas, mas você vai ver, a pessoa está pedindo coisa que Deus condena aqui. Como é que Deus vai atender isso? Não dá. Então isso é importante. Olha só. Qual foi a resposta de Salomão à oferta do Senhor? Agora vamos olhar para o que Salomão pediu. Tá bom, Deus falou para ele: pede-me o que tu queres. Salomão podia pedir muita coisa, gente, como rei de Israel. E vamos ver qual foi a resposta de Salomão. Olha comigo aí, 1 Reis 3, de 6 a 9. Olha o que está escrito. Respondeu Salomão: que grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Ele, Salomão. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Olha Salomão, eu gosto tanto dessa frase dele. O rei Salomão,
um homem sábio. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. E olha o 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Olha o 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Olha quanta coisa a gente aprende aqui no pedido de Salomão. Perceba, meus irmãos, que Salomão responde primeiro com gratidão pela graça de Deus em manter a sua fidelidade pactual, a ungí-lo como rei de Israel. Primeiro seu pai, agora ele. Depois de ser grato a Deus, por Deus fazê-lo rei, ele, com humildade, reconhece a sua falta de aptidão para conduzir o povo de Deus como rei. Isso nos mostra que gratidão e humildade quebram qualquer coração orgulhoso diante de Deus. Quanta gente se achando muito boa diante de Deus por aquilo que é, por aquilo que tem. Salomão era o rei de Israel. Ele podia chegar diante de Deus tocando a banda, mas ele chega primeiro com gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida dele. E depois, ó pianinho, de maneira humilde, se arrastando: Senhor, não sei conduzir-me, eu não passo de uma criança. Você sabe o que Deus fez por você, meu irmão? A gente precisa pensar agora na nossa vida. Para você ser grato, você é grato a Deus pelo quê? Você tem plena convicção dessa gratidão? Lá em Romanos 8,32, olha o que Paulo fala. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Percebe Paulo falando aí que a maior bênção que deve nos encher o coração de gratidão foi a entrega do Filho dele, do Filho de Deus, para a nossa redenção? Lá em Lucas 12, de 29 a 32, olha o que diz Jesus. Lucas 12, de 29 a 32. Eu vou ler para vocês. Ele está falando da ansiedade da vida. Quantas coisas sobem ao nosso coração e tiram a nossa paz no dia a dia. E ele diz assim, Jesus, Lucas 12, de 29 a 32. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios, lembra? Nós falamos dele hoje na pregação. Os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas é o materialismo: comer, beber, se vestir, se divertir. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Você está procurando um carro, uma vida mais tranquila, sem aflição? Deus te deu em Cristo o reino dele. Isso deve nos encher de alegria. É mais fácil agora, não é? Tendo isso em mente, ser grato a Deus. Deus deu o Filho dele para a tua redenção. Deus deu o reino dele para você. O que mais a gente pode querer? De fato, muitas pessoas se acham donas de suas vidas. Salomão, ali no auge dos seus 30 anos, ele reconhece a sua inexperiência para conduzir a sua própria vida e também a vida do povo de Deus. Ele reconhece a sua total dependência de Deus para guiar a sua vida e conduzir o povo de Deus. Governar Israel não era só uma questão política, meus irmãos, naqueles dias, mas era sobretudo uma questão espiritual. Era Deus por meio do rei governando o seu povo. E aqui é uma boa aplicação para a liderança da igreja. O líder foi chamado para cuidar e manter o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Paulo destaca isso aí, quando ele diz que a função da liderança da igreja, lá em Efésios 4, de 12 a 13, se Deus permitir, na próxima terça a gente vai ver esse texto. Qual que é a função da liderança? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O líder deve buscar, com o seu serviço, formar Cristo na vida dos membros. Romanos 8, 29. O alvo
de um líder na vida dos membros é formar a imagem de Cristo nele. É dar oportunidade, através dos seus dons e talentos, para que o Espírito Santo haja nessa vida, formando o caráter de Cristo nele. Olha que importante. Os interesses desse líder devem ficar abaixo das prioridades do reino de Deus. Os interesses na vida de um líder, pessoais, devem estar abaixo, sob os interesses do reino de Deus. E se é grande a responsabilidade desse líder de Cristo na condução espiritual do rebanho que é de Deus, foi comprado pelo sangue precioso do Filho de Deus. Por outro lado, de um lado a responsabilidade, mas há uma coroa de glória que será dada por Jesus naquele dia para esse líder que se manteve fiel ao seu supremo pastor, a Jesus. Que impressionante isso. Certamente há um galardão da parte de Deus para essa liderança fiel a Cristo no seio da sua igreja. É lamentável a gente ver hoje igrejas padecendo por conta de uma liderança fraca, secular, que abdicou dos interesses do reino de Deus para satisfazer os interesses pessoais, gerindo a igreja como uma empresa. Salomão não deveria reinar em benefício próprio, mas na sua missão, a missão dele era manter Israel fiel a Deus e aos interesses do reino de Deus. E o que Salomão pediu? Está aí no versículo 9, olha só. Ele pediu um coração compreensivo, quer dizer, um coração que saiba ouvir. Porque um líder, ele tem que saber ouvir. Ele tem que saber ouvir Deus por meio da sua palavra. Ele tem que saber ouvir os liderados, porque Deus opera com dons espirituais na vida de vocês, para que vocês edifiquem a minha vida muitas vezes. Então, um líder tem que saber ouvir a Deus, ele tem que saber ouvir aos seus liderados, para que ele possa conduzir o povo. Salomão pediu um coração que soubesse ouvir a Deus, para conduzir e julgar o povo, para que prudentemente discernisse entre o bem e o mal, guardando essas ovelhas de Deus, as ovelhas de Cristo. Salomão sabia dos desafios que seu chamado para ser rei de Israel lhe impunha. Um deles era resolver os conflitos no meio desse grande povo, aplicando a justiça de Deus sobre o povo, e não uma justiça humana. Como cristãos no meio de uma sociedade incrédula, você tem ciência dos instrumentos que necessita para enfrentar os seus desafios diários? Veja que importante para nós, uma aplicação. Deus nos deu instrumentos na sua palavra, instrumentos que são armas espirituais poderosas em Deus. Nós temos que usá-las para discernir o erro, as heresias, no dia a dia ao nosso redor, o que chega do homem e do mundo e o que chega de Deus à nossa vida. Nós temos ouvido isso de forma a agradar, a responder de maneira agradável a Deus? Ou nós temos respondido para ser aplaudidos pelos homens? Veja, você precisa pertencer ao rol de membros de uma igreja próspera. Você precisa da última edição da Bíblia Apologética, super comentada, da editora Tudo Posso, para enfrentar os descrentes no teu caminho. Você tem que estar sempre sorrindo, mesmo quando a dor o esmaga, o constrange por dentro, para demonstrar que o crente não chora porque ele é vencedor. Será que são essas armas que o crente precisa para enfrentar os desafios diários? Para discernir entre o bem e o mal? Irmãos, Salomão aqui, ele não teve problema nenhum, do alto da sua posição de monarca, de rei de Israel, em reconhecer a sua inexperiência. Percebe? Não passe uma criança, Deus. Sou dependente do Senhor, sou fraco, não sei como guiar esse povo. E daí ele pediu sabedoria, sabedoria que vem do alto, para que Deus o conduza, para que a partir dele ele conduza o povo. Olha a escala, Deus o conduza por sabedoria, para que a partir dele, da sabedoria que ele recebeu de Deus, ele possa gerir a sua própria vida, e gerir a vida do povo, gerir a vida da igreja. E qual foi a resposta a esse pedido de Salomão? O que disse Deus? Eu imagino o Senhor ficou maravilhado. Olha lá, 1 Reis 3, de 11 a 14. Disse-lhe Deus. O que Deus disse a Salomão diante do pedido dele? Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste
longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Olha o poder da oração, irmãos. Eu vou fazer segundo você me pediu. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Preste atenção, o versículo 10 diz que o pedido de Salomão agradou ao Senhor, pedido de sabedoria, o coração que sabia ouvir. Os versículos 11 e 12, eles dizem que Deus deu a Salomão um coração sábio e inteligente, para discernir entre o bem e o mal, aplicando a justiça. Um coração que teria a habilidade de fazer o que era certo, não segundo os homens, irmãos, mas segundo a vontade de Deus. Aqui, duas coisas são destacadas. Primeiro, o que a gente vê aqui? A sabedoria divina se localiza no coração. O que é o coração para o hebreu? No Antigo Testamento, na Bíblia, quando se fala do coração. Hoje a gente falou sobre um coração circuncidado, um coração incircuncidado. Coração é o centro da integridade da pessoa, reflete mente, emoções, conduta, é a pessoa inteira. Então Deus deu a sabedoria para mudar o caráter desse homem, para dar integridade desse homem diante de Deus. O coração de fato é esse centro de onde parte a vida, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, o que a gente sente. Tudo é capacitado e moldado pelo que está em nós, no nosso caráter, no nosso ser. Porque a gente pode pensar assim, uma macieira pode produzir uva? Não, é um pé de uva. Um pé de uva pode produzir uva. Ou seja, um coração nas mãos de Deus busca viver segundo a vontade de Deus. Um coração que não está nas mãos de Deus nunca vai viver para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque é isso, o coração é a fonte de onde procede a tua conduta, os teus pensamentos, o que você sente, o que você faz, o que você é como pessoa. Então, a sabedoria que Deus deu a Salomão foi para mudar o coração dele, foi para impactar o homem Salomão lá no seu ser. Está vendo como uma religião de casca não basta, que a gente pregou aqui hoje em Romanos, capítulo 2? Religião de externa só vai condenar o homem. Por quê? Porque a verdadeira religião é a que procede de um coração transformado pelo Espírito Santo. É dali que tem que vir o verdadeiro adorador. Por isso que Jesus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 4, para aquela mulher samaritana: virá um momento em que vocês adorarão, Deus será adorado em espírito e em verdade. Uma adoração que vem desse coração transformado. E não porque você está nesse monte aqui ou naquele monte lá. E não porque você ora no monte de madrugada ou você não ora no monte. Tem gente que se apega a isso ainda. Eu vou orar no monte porque lá no monte Deus vai me ouvir. Quem falou? Veja que coisa terrível. O legalismo, pessoas presas em obras da lei ainda. Jesus falou: você não vai me adorar nem no Monte Gerizim, nem no Monte Sião, mas você vai me adorar a partir do teu coração. Quando eu entrar aí, transformar o teu coração. Deus deu sabedoria para Salomão, veja, lá no coração, a partir do entendimento da necessidade que o crente possui de depender da sabedoria de Deus para a condução da sua vida. Ele é levado o que então? Do entendimento, ele é levado a um sentimento de temor a Deus, de reverência a Deus, o que acaba produzindo uma vontade, obras, em servi-lo, em obedecê-lo. Primeira coisa, a sabedoria divina foi dada para Salomão para mudar o seu coração. Em segundo lugar, a inteligência também foi dada a Salomão, porque crer é também pensar. Tem um livro que chama assim, crer é também pensar. A fé cristã não é um salto no escuro. Não, pelo contrário, o Espírito Santo, ele ilumina a mente, a razão, ele potencializa a razão. E agora, você vai ser o verdadeiro pensador, porque você vai pensar na tua vida, você vai ter uma cosmovisão da realidade, segundo o que Deus planejou para ela.
Você está apto para julgar a realidade, não aquele que não conhece a vontade do Criador dessa realidade. Então, Deus também deu a Salomão inteligência. Esse termo aí, inteligência, aponta não só para o acúmulo de conhecimento intelectual, mas para a prática desse conhecimento. Então, a partir do conhecimento, discernir entre o bem e o mal, entender tudo o que acontecia, você é capaz agora de separar aquilo que agrada a Deus do que não agrada a Deus, o que glorifica a Deus do que glorifica o homem, o que caminha debaixo da luz do que o que serve às trevas, nos teus dias, na tua vida. As pessoas dizem: como é que eu vou saber o que agrada a Deus? Conheça a vontade de Deus. Deus se preocupou com isso, Salomão também. Salomão, diante daquele povo, diante de tantas escolhas, diante de tantas demandas que surgiriam, tantas necessidades, como é que ele ia saber o que agradaria a Deus e o que não agradaria? Então ele pediu a Deus sabedoria, entendimento, e Deus deu a ele isso. Coração sábio e inteligente era a marca também do Messias prometido, como disse Isaías. O profeta Isaías, lá em Isaías 11:2, falando do Messias, olha o que ele disse: repousará sobre ele, sobre o Messias, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de, olha aí, sabedoria e de entendimento, o que Deus deu a Salomão, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nesse sentido, então, a gente diz que Salomão era um tipo, uma figura que apontava para Cristo, que é a excelência da sabedoria e do entendimento. A excelência. Mas Salomão era um tipo, era uma figura imperfeita do Messias, era uma caricatura de Jesus que viria na plenitude da sabedoria e do conhecimento, do entendimento. Meus irmãos, a gente aprende aqui, com esse pedido de Salomão e o que Deus deu a ele, que o crente precisa ter uma visão de mundo, a gente chama uma cosmovisão, uma visão da realidade, a partir de um coração compreensivo, que saiba ouvir, sábio e inteligente, um coração que ouça e que julgue todas as coisas segundo a vontade de Deus. Você percebe a dignidade que Deus nos dá quando Ele nos aproxima de Cristo, nos insere no corpo, nos chama para a igreja, começa a ministrar ao nosso coração a sua palavra? Para que Deus está fazendo isso? Por que a gente ouve pregação? Por que a gente lê no culto a palavra? Por que a gente ora a palavra? Por que a gente louva pela palavra? Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer um coração que seja sábio e inteligente em nossa vida, para que a gente saiba medir as coisas segundo a sua vontade e não a vontade do mundo. Isso é possível porque nós estamos unidos a Cristo. Esse texto, irmãos, de Isaías 11:2, onde ele diz que repousará sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, é para a igreja, porque nós estamos unidos a Cristo. E se você está unido a Cristo, esse Espírito de sabedoria e entendimento é teu. Entende a dignidade e o privilégio disso? É nosso. Nós podemos no dia a dia olharmos para cada um de nós e buscar purificação de pecado, tirando aquilo que Deus condena na sua palavra da nossa vida, lutar contra o pecado em nossa vida, mortificando-o, e também olhar para a realidade ao nosso redor, um mundo que conspira contra essa vontade de Deus, e dizer para muitas coisas assim: isso aqui eu não quero, é bom para a tua vida, mas você não tem um coração sábio de entendimento. Você está unido a Cristo na tua vida? Não, é por isso que você gosta disso. É por isso que você vai lá e se alegra no carnaval. É por isso que você não vê problema em festa junina, em Halloween. Porque você não tem esse coração que consegue medir essas coisas como obras das trevas, como idolatria, como um mundo de paganismo, e invadindo muitas igrejas. Que terrível! Muitas igrejas comemorando o arraiá do Senhor. Que é isso? Trazendo o mundo para dentro da igreja, devia se envergonhar. Não adianta mudar o nome, o centro está na idolatria. Você está se ajuntando com aqueles que não conhecem o Senhor, que não tem esse coração sábio e compreensivo, uma adoração idólatra. Terrível a condição de muitos lugares que se chamam igrejas, abraçando um mundanismo, um paganismo dentro e deixando de edificar os seus membros, deixando de trabalhar esse coração sábio e de entendimento que vem e por viver a vontade de Deus nos seus dias.
em dizer não para um mundo que conspira contra Deus. Quando colocamos os interesses do reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos, sabe o que acontece? Deus nos cerca com todas as outras coisas que precisamos para viver. Ele deu isso a Salomão. Olha só, versículos 13 e 14. Também até o que você não me pediu eu te dou. Riqueza, glória, não vai haver ninguém como você. Salomão não pediu isso. O materialismo ali. Mas Deus se agradou do pedido dele. E Deus deu tudo isso a ele. Ele recebeu riqueza, glória e vida longa. Riqueza, poder e vida longa, talvez fossem os pedidos mais comuns daqueles que não conhecem o Evangelho. Segundo a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, poder, eu quero sair daqui empoderado, Senhor, para derrubar todas as barreiras, para dizer não à doença, para dizer não à pobreza, para dizer não ao sofrimento. Não posso ter isso porque eu estou caminhando com Jesus, mesmo Jesus tendo experimentado tudo isso nos seus dias. Mas muita gente defende isso. Esses talvez seriam os pedidos mais comuns dessas pessoas: riqueza, poder, vida longa, saúde. Veja, Salomão está mostrando aqui que o servo fiel de Cristo tem que ter uma mente diferenciada. Ele tem que pedir a Deus conhecimento e sabedoria da vontade dele. E a partir daí, Deus vai te dar tudo o que você precisa. É Mateus 6, Jesus tratando da ansiedade da vida. É isso. Foi o que Salomão fez e Jesus também, não é? E você, né, meu irmão? A gente tem que pensar na nossa vida. O que a gente tem pedido a Deus? O que ocupa o nosso tempo? O que ocupa, não é, o conteúdo das nossas orações? Eu digo isso a partir da minha própria vida, meus irmãos. Nós temos que pensar seriamente nisso. Onde tenho usado os meus recursos? Não só recursos materiais, mas eu tenho investido o meu tempo, o meu suor, os meus dons para servir a Deus? Ou será que eu tenho gastado mais da minha vida com um mundo que não conhece a Deus? Está aí algo bom para a gente pensar durante essa semana. Será que eu tenho gastado mais da minha vida num mundo que não conhece a Deus? Ou eu tenho investido mais tudo que Deus tem me dado em servir a esse Deus? Salomão pediu sabedoria e entendimento para servir a Deus, servindo o povo de Deus. Salomão pediu um coração sábio para servir a Deus, praticando justiça. E veja, essa sabedoria que Deus deu a ele foi ilustrada logo numa história que é muito conhecida, não é? Eu acho incrível isso que ele fez aqui. Ele aplicou essa sabedoria e esse entendimento, decidindo entre duas mulheres de quem seria o filho. Vocês conhecem essa história? Vamos ver lá, ó. Ele aplicou a sabedoria logo de cara. Ó, 1 Reis 3, de 16 a 28. Olha o caso que se apresentou para o rei decidir. Talvez você que está aí participando dessa aula online, não é? Talvez você não conheça essa história, mas olha como Salomão teve que aplicar esse coração sábio e de entendimento logo de cara. 1 Reis 3, de 16 a 28. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou-o nos meus. Estão entendendo o que está acontecendo? Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. A outra mulher tinha dado o filho morto dela para ela e pegado o filho vivo dela. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo que está com você. Assim falaram perante o rei. Olha que pepino aí para o rei. Vocês entenderam o que aconteceu? A mulher que tinha o filho morto pegou o da viva. E aí de manhã a mulher que tinha o filho morto falou: Isso aí que é meu filho, você tomou meu filho. Não,
teu filho morreu, esse aqui é o meu que está vivo. Não era o filho dela. Ela foi falar com o rei. Então disse o rei: esta disse, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. Esta outra disse: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E as espadas eram enormes. Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dar metade a uma e metade a outra. Vamos resolver isso. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O caso era difícil, meus irmãos. Eram duas prostitutas, mulheres desprezadas e sem testemunha nenhuma. E a lei dizia, lá em Deuteronômio 19:15, que precisava de 2 ou 3 testemunhas para a decisão de uma questão. Então, o rei ficou pensando assim: como saber quem falava a verdade? Só tem as duas. Como revelar o que havia no coração dessas duas mulheres? Salomão aplica aqui uma antiga tradição acerca da propriedade de uma coisa, que não se podia apurar se pertencia a uma pessoa ou a outra. Então, se duas pessoas comparecem perante uma autoridade e falam: isso aqui é meu, o outro fala: isso aqui é meu, não tem testemunha sobre a propriedade, o que a autoridade faz? Parte no meio, metade para cada um. Agora, para pensar, como partir uma criança viva ao meio, mantendo-lhe a vida ainda? Eu penso que Salomão aqui, claro, ele não queria a morte dessa criança, mas ele apelou para o instinto materno da mãe verdadeira. A gente lê isso aqui e fala: ah, qualquer pessoa faria isso. Será? De jeito nenhum. A gente não faria isso. Aí está a sabedoria. E veja, só a palavra de Deus revela o que há no coração. Foi isso que Salomão pensou. Ele aplicou essa sabedoria para trazer à luz o que havia no coração dessas mulheres. Uma era a mãe verdadeira e jamais consentiria com a morte do seu filho. Ela preferiria perder o seu filho, mas mantê-lo em vida, nos braços da impostora. A impostora jamais ia ter amor por alguém que não era filho dela. O filho dela morreu. Deixa matar esse aí, não é meu filho. Percebe aí a sabedoria de Salomão? Sabedoria que veio a ele da palavra de Deus. Não veio do homem, e isso foi reconhecido por todo o povo. Salomão, no uso da sabedoria divina aqui, irmãos, ele é um tipo, ele é uma figura de Cristo. Ele representa de modo imperfeito, uma caricatura, a sabedoria daquele que é maior do que o rei Salomão. Como Jesus mesmo diz lá em Mateus 12:42, eu sou maior do que Salomão, a minha sabedoria é maior do que a dele. Jesus também respondeu perguntas difíceis em seu ministério, né? A gente vê, por exemplo, lá em Mateus 22:41-46, quando ele está defendendo que o Messias deveria vir da descendência de Davi. Ele é descendente de Davi na carne. Agora, ele está dizendo, ele está defendendo aqui a sua divindade como o descendente na carne de Davi, mas o Filho de Deus, porque lá no Salmo 110:1, Jesus vai dizer: Davi chama o Filho de Deus de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi diz lá no Salmo 110, versículo 1. Aí Jesus vai falar: ora, Davi está chamando de Senhor o Filho de Yahvé, mas vocês aqui judeus estão dizendo que o Messias não vem da descendência de Davi. Jesus está defendendo a sua divindade, a sua filiação da parte de Deus, porque o próprio rei Davi está dizendo que o seu Senhor era filho de Yahvé. É isso que mostra o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor Adonai, que é a palavra para Senhor ali, para Messias, para o ungido, para o Filho de Deus. Davi reconhece como o Messias como sendo o Filho de Yahvé.
E Jesus, como filho de Yahvé, estava sendo resistido pelos judeus nos seus dias. Jesus precisou responder a perguntas difíceis também. E claro, usou a sabedoria de Deus, Ele próprio, a palavra de Deus encarnada. E aí a gente já pode concluir, né? Salomão podia pedir o que quisesse. Ele pediu sabedoria para servir a Deus e a seu povo. Assim ele recebeu a maior riqueza que um homem pode ter: um coração temente a Deus e apto para praticar a justiça. Praticar a justiça é experimentar no dia a dia, aplicar na nossa vida a vontade de Deus. Para isso, nós temos que ter um coração sábio, compreensivo, apto para ouvir, sábio. Mais tarde, escrevendo o livro de Eclesiastes, Salomão diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, não é que você vai viver pela guarda dos mandamentos, mas é que, se você teme a Deus, você tem um coração que agora te leva a implementar um estilo de vida segundo a vontade de Deus. E aí, você vai viver buscando obedecer os mandamentos. Olha como uma coisa está ligada à outra aqui. Ele conclui lá em Eclesiastes 12:13. Porque isso é o dever de todo homem: temer a Deus e viver praticando a justiça, na guarda dos seus mandamentos. Salomão pediu a Deus sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para julgar todas as coisas segundo a vontade de Deus, que é justo e que ama a justiça. Por que o pedido do rei agradou ao Senhor? Segundo o texto que lemos. Porque Salomão foi grato a Deus pelo que ele já havia feito por ele. Primeiro, Salomão se apresentou com gratidão a Deus. Segundo, porque ele foi humilde ao reconhecer sua total dependência da graça de Deus. Terceiro, porque ele pediu algo não para si, mas para o povo de Deus. E quarto, porque ele pediu algo para servir a Deus e ao seu reino. Sem dúvida, meus irmãos, o pedido de Salomão apontava para Jesus, que não pensou em si em momento algum, mas entregou a sua própria vida para salvar o povo de Deus, os eleitos do Pai. A gente pode fazer algumas aplicações aqui. Olha só, primeiro, seja grato a Deus pelo que Ele já te deu em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, olha o que Paulo diz. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja, é a vontade de Deus porque vocês estão unidos a Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então, a nossa união espiritual a Cristo, que nos faz povo de Deus, família de Deus, é o maior motivo para nós darmos graças a Deus. Por isso, por Ele ter nos salvo ao nos unir a Cristo pela fé. Em segundo lugar, olhando para esse texto, a gente aprende: reconheça a sua total dependência da obra de cruz de Jesus para a tua salvação. Total, irmão. Se você em pecado carece da glória de Deus, Romanos 3:23. Se o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E se o dom de Deus, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, então você depende de Cristo para a tua redenção, para a tua salvação. Em pecado, nós estamos mortos. O pecado nos traz o salário, a recompensa, que é a morte eterna, a morte espiritual. Mas, se Deus de maneira gratuita por graça nos salva em Cristo, nós temos que concluir que nós vivemos na dependência do que Cristo fez por nós. Então, em segundo lugar, como uma criança que depende do seu pai para ser protegida, guardada dos inimigos, para ser alimentada em sua vida, para ser conduzida nos caminhos corretos, a igreja depende, ela retira a sua força, sua proteção, seu alimento, a sua condução do cabeça, que é Cristo. Então nós temos que caminhar aqui na dependência de Cristo. Isso traz essa implicação da importância de nós meditarmos na Bíblia. Não precisamos de novas revelações, nós precisamos desta revelação, que é velha, no sentido que já está concluída, mas é sempre nova, porque é sempre atual na vida da igreja.
Deus está sempre aplicando ela pelo seu Espírito. Então, fuja desse negócio de, eu tive uma sensação ruim, Deus tem falado comigo, tem sussurrado. Fuja disso, meus irmãos. Fique com a palavra de Deus. Venha para a igreja estudar e ouvir a palavra, para que você tenha um coração compreensivo, se encha de sabedoria da palavra. E por fim, peça a Deus em oração sabedoria e dons, não para esbanjar nos teus prazeres, mas para você ser útil nas mãos de Deus, para a glória do seu nome, para o bem da igreja e também para abençoar a vida do próximo que ainda não conhece o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você verá teus dias felizes, cheios do poder do Espírito Santo para enfrentar os desafios da tua fé em Cristo. Salomão, ele pediu isso: Senhor, o que me adianta eu ter um reino todo de riqueza, glória e longevidade, se eu não souber como gerir esse reino? É o que disse Jesus: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Não adianta nada, você perdeu a tua vida. Você perdeu a tua vida. Então, há muitas pessoas por aí que começam o caminho pelo final. Elas buscam satisfação nesse mundo, elas buscam usufruir os prazeres sem Deus deste mundo, e elas sim, do ponto de vista desse mundo, elas podem até ter desfrute, mas em algum momento elas prestarão contas da vida delas diante de Deus, e sem Cristo elas serão condenadas ao inferno eterno pelos seus pecados. O que você precisa fazer, meu irmão, é pedir a Deus sabedoria para viver os teus dias obedecendo a Ele, e Ele te dará sabedoria para você discernir na tua vida e na vida dos que estão ao teu redor o certo e o errado, e você vai suportar as aflições, todas as aflições, como Tiago nos ensina lá em Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, quer dizer, não nega, e ser-lhe-á concedida. Você sabe que sábio na Bíblia não é aquele que não peca, não é aquele que não erra. Sábio na Bíblia é aquele que está cheio da palavra do Senhor em sua mente, no seu coração e na sua alma, e consegue experimentá-la em seus dias. Esse é o sábio. O livro de Provérbios chama de sábio aquele que tem o conhecimento da vontade de Deus, e agora consegue implementar os seus dias buscando viver essa sabedoria. Então, seja sábio. Nas tuas orações, se volte para Deus pedindo a Ele sabedoria para você saber governar a sua vida segundo a vontade de Deus. Bem-aventurado e próspero é aquele que de fato caminha segundo a vontade de Deus nessa vida, é aquele que é visto como sábio, e você vai ver que a tua vida vai impactar até os incrédulos ao teu redor. As pessoas vão ver você reagindo a situações que para elas é absurdo, elas teriam chutado o balde, e você está firme em Cristo ali, suportando a dor, suportando o confronto à tua fé, às tuas crenças, e Deus vai ser glorificado por meio da tua vida. Foi isso que Deus recebeu pela vida de Salomão, ainda que ele errando tanto como rei, mas ele foi um rei sábio, e Deus foi glorificado pela vida dele, pela administração dele naqueles dias. É isso que tinha essa aula para falar para nós, meus irmãos. Alguém quer fazer algum comentário? Você quer comentar algo? Não? Tudo bem? Vamos orar então? Senhor, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estudar a Tua Palavra. Pai, nós clamamos ao Senhor por sabedoria espiritual que vem das Tuas mãos, que vem do entendimento e da vivência da Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, encha o Teu povo aqui reunido com a sabedoria dos céus, não a sabedoria humana que é carnal, terrena e demoníaca, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem das Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a vivermos a Tua vontade, para que possamos glorificar o Teu nome com nossas vidas, e assim desfrutarmos, ó Pai, daquela paz de espírito que excede todo o entendimento. Tem misericórdia do Teu povo aqui reunido. Nós Te agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa sabedoria. Ajuda-nos a confessarmos o Senhor diante dos homens, diante daqueles que ainda não Te conhecem. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos essa sabedoria que vem até as nossas vidas, por meio da Tua Palavra. Assim Te pedimos, guarda-nos no restante desse dia, por amor ao Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo aos irmãos.
Se Deus quiser, terça-feira estamos aí, juntos, para estudar a palavra de sabedoria de Deus.